Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para iniciarmos mais uma semana de devocionais, falando mensagens, trazendo mensagens diretamente do Senhor para nossas vidas. Essa semana nós vamos embarcar sobre a mensagem do que é o batismo. Hoje nós vamos saber qual é a definição e qual é o propósito do verdadeiro batismo, o batismo bíblico. Existe um batismo verdadeiro e esse batismo está revelado nas Escrituras. Vamos iniciar hoje o nosso estudo que ele enfatiza não apenas no ritual, mas é um ato de obediência racional. É uma condição essencial para o plano de salvação. E nós vamos entender isso hoje. O que é o batismo bíblico? Esse estudo, ele vai focar na natureza do modo e no propósito, o porquê do batismo, conforme as evidências no Novo Testamento, apresentado nos textos abaixo. Definição do batismo. Definição é o batismo como sepultamento. O versículo-chave. Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo. Romanos 6, versículo 4. Nós vamos ler sobre ele mais abaixo. O que esse texto ensina? Baptizo, na origem da palavra grega original. Para batizar significa afundar ou mergulhar. A alusão bíblica deve ser sepultado. Cristo torna a imersão o único modo que faz sentido lógico. Não se sepulta alguém derramando apenas um pouco de água ou jogando água na cabeça da pessoa. O corpo ele deve estar totalmente coberto para simbolizar a morte de Cristo. Jesus ele foi crucificado e foi sepultado e ficou 3 dias sepultado. E é esse sepultamento que a Bíblia aponta como um comparativo com o batismo. A gente morre para a nossa vida, né? Para os nossos pecados e renasce, ressurge. Depois que a gente levanta das águas, a gente ressurge como uma nova criatura. Não como um pó de pirlim-pim-pim, mas é um processo evolutivo. O batismo, ele funciona só mesmo como a chave na porta. A chave na porta, ela precisa girar e você girar a maçaneta para abrir, para você entrar, certo? Então, o batismo, ele simboliza essa chave que você engata na porta, gira para poder a porta ser aberta. O significado do sepultamento. O batismo também carrega a ideia de imersão total para a morte, ou seja, eu morro completamente para os meus pecados. No grego, baptizo era usado para descrever um navio que afunda em um naufrágio. O navio era batizado pelo mar. Ele não volta à superfície, ele era engolido pelas águas. Aplicação espiritual. No batismo, a nossa velha natureza não é apenas lavada, ela é afogada. O pecado perde o fôlego quando saímos da água. Não é o navio velho que volta, mas uma nova embarcação dirigida pelo Espírito Santo. Quanta coisa boa que a gente está aprendendo hoje. Mas vamos lá bater o nosso ponto a ponto, os nossos versículos chaves? Vamos começar com Romanos, capítulo 6, versículo 4. O simbolismo da ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui, Paulo utiliza a imagem do batismo por imersão para ilustrar uma realidade espiritual. O ato de entrar na água simboliza o sepultamento da velha natureza pecaminosa. O ato de sair da água simboliza o nascimento para uma nova vida.
O batismo, ele é um marco jurídico espiritual, onde o crente declara que sua vida antiga acabou e a sua nova vida com Cristo começou. Quando nos batizamos, estamos dizendo para o mundo e para a sociedade, para a nossa família e para todos que nos cercam: olha, aquela Natália já não habita mais em mim. Ela já não comanda mais a minha vida. Ela faz parte, porque ela vive aqui dentro, a velha criatura vive aqui dentro, mas ela todos os dias ela é mortificada. Todos os dias ela não vem à tona. Todos os dias é um novo batismo, ao qual ela se afunda para que a nova criatura continue caminhando e seguindo firme. Não é fácil, mas é um processo. Não vou dizer para vocês que eu nunca pequei, nunca cometi pecados depois que eu me batizei. Sim, cometi pecados. Foi até uma referência, essa referência que eu estou dando agora foi até a referência do meu pai espiritual que me batizou, que eu falava para ele: mas Marcos, eu não posso ser batizada, eu sou muito pecadora, eu não sou digna nem de pronunciar o nome de Deus. E ele falou para mim assim: Natália, eu sou batizado desde 90 e pouquinho, não vou falar para não condenar a idade do irmão, que ele... Ai, meu irmão, ó, não vou condenar a tua idade não. Ele é batizado já, ó, mó tempo, vamos dizer assim, né? Para não dizer que o irmão tem uma certa idade. Essa é a base. Ele falava assim, ó: você acha que desde essa época até hoje, 2015, você acha que eu nunca pequei? Ele quebrou minhas duas pernas, que eu não tinha argumentação. Se o meu professor estava falando para mim: irmã Natália, não perde tempo, não tá tendo mais tempo, a gente já tá, ó, no final já, corre para se batizar, não tem mais jeito. Vai deixar Jesus voltar antes de você se batizar? Eu falei assim: não, meu irmão, não quero isso não. Aonde eu assino? Só falei: eis-me aqui. E marquei, dia 31 de maio de 2015, foi o dia do meu batismo, ao qual eu disse sim para Cristo, e eu falei para Natália assim: ó, cai fora daí. Cai fora daí. E disse para mim mesma que eu não iria mais viver a vida que eu vivia antes em pecado. Cometo alguns pecados, cometi alguns pecados de 2015 para cá, muitos. E não foi pouco não, foram muitos. Mas em todos eles houveram arrependimento e houveram mudanças de vida, ao qual eu tive que escolher, e minhas escolhas me levaram a estar aqui hoje fazendo esse devocional, trazendo essa aula ilustrativa e esmiuçando as escrituras sagradas. Então, não perca tempo. Se você tá aí, ó, em cima do muro, falando: ah, mas eu não vou, ah, mas eu não mereço, não merecer ninguém merece. Já começa aqui, ó, já dando, já, ó, no meio do crânio. Merecer ninguém merece. Se você for esperar merecimento para ter uma vida com Cristo, ah, meu irmão, ah, minha irmã, ninguém merece. Mas vivemos a graça. A graça foi dada através de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por você, para que você tivesse salvação. Então, não negue mais a Jesus Cristo. Batize-se o quanto antes. Busque a igreja bíblica mais perto da sua casa. Se você não sabe o que é uma igreja bíblica, aqui no canal tem vídeos sobre a igreja bíblica. Procure a igreja bíblica mais perto da sua casa. E aí, você já procura logo o professor lá e fala com ele: professor, eu quero batizar para ontem. Para ontem, pelo amor de Deus, me batiza. Pede a ele, pelo amor de Deus. Estuda, analisa e tome a sua decisão o mais rápido possível, porque o tempo, ó, tá correndo.
o resumo do capítulo 6, ele fala o seguinte: o Paulo responde à pergunta: devemos continuar pecando para que a graça aumente? Ele argumenta que o cristão morreu para o pecado e agora é escravo da justiça. Nós somos justos porque o nosso Deus é quem nos justifica. A justiça não é mais a nossa, mas sim a de Deus. O capítulo termina com o famoso contraste. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Com Cristo Jesus e com Deus nós temos a vida eterna. Nós estamos atrás da vida eterna. Nós buscamos a vida eterna. Agora, o salário do pecado é a morte. A morte não é só a morte física, mas a morte principal, que é espiritual, o afastamento da presença de Deus. E não é isso que a gente quer para a nossa vida, né, meus irmãos? A gente quer cada vez mais ter a salvação, estar salvo. Aplicação. Viver o batismo diariamente significa lembrar que você não é mais escravo dos seus erros passados. A cada manhã, você tem a oportunidade de caminhar na vida nova que Cristo conquistou para você. A vida eterna foi Jesus que comprou para você com o seu sangue. Quando Jesus foi sepultado e ficou lá até o período da sua ressurreição, ele comprou a sua salvação. Hoje, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Não vive mais pela aparência, pelo que vê, pelo que ouve, mas vive pela fé. A fé de que um dia o nosso mestre, o nosso rei, virá nos buscar e virá nos resgatar. Ponto 2. O público. O batismo como ato racional. Não é algo irracional, é algo racional. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. O texto ensina: o batismo exige pré-requisitos. O primeiro, ouvir o evangelho, crer e se arrepender. Por isso, esse nosso estudo, ele defende que o batismo infantil, ele não possui base bíblica. Batismo de criança não existe, não é bíblico. Me manda um versículo aqui nos comentários falando sobre batismo de criança. Que criança consegue cometer pecados. Criança que eu digo bebê, né, gente? Porque o batismo hoje em dia, em outras religiões, em outras em outra fé, o batismo de criança até hoje é exercitado em muitas igrejas, seja ela evangélica, seja ela não. Existe igreja evangélica que defende veementemente o batismo de criança. E não existe, gente. Não é bíblico. Aonde uma criança, um bebê, precisa se arrepender dos seus pecados? Não existe pecado numa criança, senão Jesus não colocaria pra gente. Para entrar no reino dos céus, sejam como as criancinhas, deixa que elas venham até a mim. Pelo amor, né, minha gente? Vamos usar o tic-tac um pouquinho para poder pensar, né? Porque é aquilo. Tá ali. Quem crê, ouvir o evangelho, se arrepender, vai escolher o batismo. O batismo é uma escolha, não é uma imposição. Você entende a diferença? Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Ou seja, é um pré-requisito, não é uma exigência, mas um pré-requisito. Aqueles que entenderam a mensagem do evangelho, que entenderam qual é a importância do batismo, para que o batismo foi instituído, essas pessoas vão entender e vão desejar, almejar a mudança de vida, entende? Porque o batismo ele é para mudança de vida, como dito no versículo anterior, para mortificar, afundar, naufragar mesmo a velha criatura, e a nova criatura, ela está se desenvolvendo e amadurecendo. Não tem como uma criança, um bebê, ter noção do pecado.
eu só imagino assim, ó, o bebê, como o bebê fala, como ser bem infantil, bem, bem, bem pequena. Eu imagino um bebê tentando falar. Não tem como, né, gente? Você precisa professar. Porque quando uma pessoa vai batizar alguém, a primeira pergunta que ela fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criança, como é que a criança fala amém? A primeira pergunta que o pastor, o pregador, pergunta: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Como que o bebê vai responder sim? Como a criança, o bebê vai responder não? Vamos ter raciocínio, minha gente. Vamos raciocinar, minha gente. Vamos pensar. Vamos botar o tic-tac pra pensar. Não é pra botar o tic-tac só pra ficar vendo besteira. Vamos botar o tic-tac pra raciocinar. Aqui o nosso material ele não vai defender o batismo de criança de forma nenhuma, porque ele não é bíblico, não existe, não tem um versículo. Paulo, quando ele estava lá em Damasco, indo lá para a cidade de Damasco, que ter um encontro com Jesus, ele já é um homem, já com características de homem, com pensamento de homens, com uma fé solidificada, uma postura solidificada. Os apóstolos também. Quando Ananias vai lá batizar, o apóstolo Paulo batiza por imersão. O apóstolo Paulo ele deita nas águas para poder, já tem esse ponto, né? O batismo, a pessoa tem que deitar nas águas. E o segundo ponto, a pessoa tem que ter do que se arrepender. Tem que ter pecado. Criança não tem pecado, gente. Aí tem muitas igrejas que defendem. Ah, mas nasceu do pecado. O pai e a mãe fizeram sexo, né? E aí nasceu do pecado. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? No casamento, pelo amor de Deus, gente. Não briga comigo, não. Senão eu vou aí. Pois a criança não pode cumprir essas condições. O batismo ele é para pecadores arrependidos que decidem conscientemente seguir a Cristo. Eu não posso impor a uma criança que ela siga Cristo. Eu posso instruir, mostrar qual é o caminho, e a criança escolhe qual caminho ela vai seguir. Se ela quer viver uma vida com Cristo ou se não. Eu não posso impor. Até porque depois que essa criança crescer, conhecer o mundo, eu não posso impor, eu tenho que direcionar. O papel do pai e da mãe é direcionar, apontar, servir como lâmpada para essa criança, para esse filho. E esse filho vai entender quem é Jesus, vai entender o que Jesus fez por ele, vai ter as suas experiências com Jesus, e assim ela vai decidir. Porque a criança, você pode ali, botar ali ela na rede, você vai para a igreja comigo, você vai assistir o culto comigo, você vai fazer isso comigo, mas se dentro de casa ela vê uma outra pessoa, dentro da igreja ela vê uma pessoa e dentro de casa ela vê outra. Qual vai ser a atitude dessa criança? Então, a gente não deve impor. O batismo não é imposição. Jesus, ele é muito claro. Ontem disse isso e volto a repetir, já disse isso em estudos anteriores e volto a repetir. Jesus, ele é um gentleman. Ele faz o convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Jesus, ele te faz o convite, mas quem levanta e aceita é você. Ele não impõe, ele não te obriga, ele não te pega pelo braço e te leva à força. Jesus não faz isso, em hipótese nenhuma. Jesus é um cavalheiro, ele te convida. Agora, se você quer estar com Cristo, ele te aceita, entende? Mas ele não vai ficar ali, vem ficar comigo, eu sou seu Deus, vem ficar comigo, por favor. Não, Jesus não é assim, não. Jesus, ele convida. Agora,
o papel de levantar. E com ele aí é nosso, né? Nós aqui escolhemos. Marcos 16:16. A conexão entre a fé e a salvação. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Este versículo estabelece a ordem bíblica da conversão. Primeiro a fé, crer, depois a obediência pública, o ser batizado. O batismo é a evidência externa de uma decisão interna. É importante notar que a condenação é baseada na falta de fé, quem não crê, reforçando que o batismo sem fé é apenas um banho. Mas a fé verdadeira busca a obediência. A obediência de quê? A obediência do batismo, a obediência à palavra de Deus, a obediência a fazer a vontade do nosso Deus, a cumprir aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que Ele deseja para a nossa vida. E é isso. Esse é a receita do bolo. 2 ovos, farinha de trigo, açúcar, achocolatado, se for de chocolate, ou Nescau, se for de chocolate. Essa é a receita do bolo. Eu não posso mudar a receita. Se eu mudar a receita que eu estou fazendo uma seita. Entende? Depois eu vou trazer um estudo aqui que eu achei muito interessante. Vou buscar informações sobre seita. O que é, como diferenciar uma igreja bíblica e uma seita. Isso é um tema muito bom. Resumo do capítulo 16 de Marcos. Narra a ressurreição de Jesus, suas aparições aos discípulos e a grande comissão. Jesus envia seus seguidores a pregar o evangelho a toda a criatura, prometendo sinais que acompanhariam os que crescem. Quem crê, vem, quem tem fé, quem crê, vem acompanhado de sinais, milagres. Quem aqui pode dizer que nunca recebeu uma bênção do Senhor? Convertidos. Até quem não é convertido recebe às vezes a bênção por parte de quem está em Cristo, muitas das vezes. Aplicação. Não adie a sua obediência. Se você crê em Jesus, o batismo é o seu sim público ao mundo e ao mundo espiritual. Ele é o selo da sua lealdade ao Rei. Chegar aqui e chamar bem pertinho para a gente poder conversar assim, ó. Papo reto entre eu e tu e eu. Tá esperando o quê para se batizar, querido? Tá esperando o quê, querida? Tá esperando Jesus voltar e deixar você ficar aí para baixo? Tu quer descer? Tu quer cantar junto? Tu quer cantar? Tu vai descer. Vai descer. Descer lá para... Não vai para descer não, meu amor. Tu vai pro inferno mesmo. Então, batiza logo. Não é só crer. Confesse publicamente que você aceitou Jesus Cristo através do batismo. E é isso. Ponto 3. O propósito. Para a remissão dos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. O batismo está diretamente ligado ao perdão. O autor faz analogia com o sangue de Jesus. Embora sejamos lavados pelo sangue de Cristo, o contato espiritual com o sangue ocorre no momento do batismo. É o ponto onde o crente se apropria da graça de Deus para ser limpo das suas transgressões. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui temos a fórmula para a entrada na comunidade cristã: o arrependimento, metanoia ou a mudança de mente. Na atualidade, o mindset, a mudança de mente. Precede o batismo. Primeiro, nós mudamos a nossa mente e logo em seguida aceitamos
ser batizados. O batismo em nome de Jesus identifica o indivíduo com a autoridade e a obra de Cristo. O resultado dessa entrega é o recebimento do Espírito Santo, que capacita o crente a viver as virtudes que nós vimos anteriormente no nosso estudo do fruto do Espírito da semana passada. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós recebemos o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos vêm acompanhados do Espírito. Atos 2 descreve o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão de Pedro e a conversão de quase 3.000 pessoas. E termina mostrando o estilo de vida da igreja primitiva: comunhão, oração e generosidade. Aqui, eu gosto muito do versículo 42 de Atos, capítulo 2. Acho que versículo 42 não, desculpa. Versículo 47. Está até aqui na descrição do canal. Atos 2, 47. E tendo a amizade do povo, foi se acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, eu acredito que através dos devocionais vão ser acrescentados dia a dia pessoas que vão ser salvas. Através da pregação do evangelho, através da conversão, através da escolha do batismo, aonde escolhemos estar com Cristo ao invés de fazer a nossa própria vontade. Aplicação. O batismo está ligado ao recebimento de poder. Se você se sente espiritualmente seco, lembre-se do seu compromisso inicial. O Espírito Santo foi dado para que você não precise viver a vida cristã por conta própria. O Espírito Santo é como o nosso GPS. Ele recalcula a nossa rota a todo momento. Tô indo por aqui, caí. O Espírito Santo fala assim: opa, recalculando a rota, vamos para cá. Vou indo para cá, caí, opa, vem para cá. O Espírito Santo ele vai recalculando a nossa rota para a gente voltar ao propósito. Qual é o propósito? A salvação, estar com Cristo Jesus. Não uma vida vazia e inerte, fazendo somente a nossa própria vontade. Ponto 4. A consequência, um novo nascimento. Versículo-chave. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. O texto ensina o batismo é descrito como o nascimento da água. Assim como o nascimento natural introduz alguém ao mundo físico, o batismo, junto com o Espírito, introduz o indivíduo no reino. É o ato que nos coloca em Cristo, transformando-nos em novas criaturas. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus está falando com Nicodemos sobre a necessidade de uma regeneração total. Nascer da água refere-se tanto à purificação, que é a lavagem, quanto ao batismo, o nascer do Espírito. Refere-se à transformação interna que só Deus pode realizar. Sem essa dupla, o arrependimento externo e a regeneração interna, o homem permanece fora da realidade do reino. João capítulo 3, o resumo dele é o seguinte: apresenta o diálogo de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento. Contém o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, Jesus é Deus também, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E conclui com o testemunho de João Batista sobre a superioridade de Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós temos o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Maestro, que rege a nossa vida. Aplicação. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Não é apenas da religião.
Ser cristão é mais do que frequentar um encontro ou uma igreja. É ter uma vida de propósito com Deus pulsando em seu espírito. É como se cada batida do nosso coração, tum, 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 dissesse: Deus, 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 Deus. Cada respiração, Deus, Deus. É cada parte do nosso corpo clamasse pela vida do nosso Rei, do nosso Deus. Esse nosso estudo, ele unifica o conceito do batismo e da regeneração. A identificação, Romanos 6:4. Morremos para o passado e ressuscitamos para o propósito de Deus. A decisão, Marcos 16:16. O batismo é o fruto da fé que salva. A promessa, Atos 2:38. É o caminho para o perdão, para o revestimento de poder. A condição, Jó 3, versículo 5. É o meio pelo qual experimentamos o novo nascimento essencial para o reino. O batismo é o seu casamento público com Cristo. Assim como você e seu esposo celebraram uma união, o batismo celebra a nossa união com o Eterno, com o nosso Senhor. O batismo bíblico é a imersão, pela definição da palavra e simbolismo do sepultamento. Para crentes, exige fé e arrependimentos prévios. Já exclui a informação sobre o batismo de criança, pois criança não tem o que se arrepender. Necessário, como condição para a salvação e remissão dos pecados. Um recomeço, um novo nascimento para uma nova vida em Cristo. Pergunto eu a vocês, olhando para esses pontos, o batismo que você conhece ou que você praticou, se alinha com essas evidências bíblicas apresentadas? Deixo para vocês essa pergunta e essa meditação. Reflita se o seu batismo é de verdade bíblico ou se você foi só aspergido ou molhado. O batismo, ele tem um simbolismo, e o simbolismo é: somos sepultados, assim como Cristo foi também. Para nós hoje, uma mensagem: não tenha medo de deixar o passado para trás. Mergulhe nas águas do batismo e diga ao mundo que suas falhas, seus traumas e a velha vida ficaram sepultados. Você sai das águas como uma nova criatura, pronto para viver tudo o que estudamos hoje sobre o amor, a paz e a alegria. Se você já é batizado, renove esse compromisso em seu coração hoje. E se ainda não é, que o Pai te espera de braços abertos para um novo começo. O reino de Deus é o seu lugar. Vem logo, meu irmão, vem logo, minha irmã. A gente está esperando para celebrar, para agradecer. O céu entra em festa quando um se arrepende. Então venha o mais rápido possível e renda-se a esse amor de Jesus e de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque teu amor é grande, a tua misericórdia é maior ainda. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar qual é o verdadeiro batismo. Aprendemos no dia de hoje, Senhor, que devemos crer, ser batizados e nos arrepender, Pai, de nossos pecados. Estamos aqui, Pai, com o coração aberto, dizendo: nos arrependemos. E queremos estar, Pai, contigo. Queremos ter uma vida com o Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Perdoe-nos, Pai, quando somos fracos e pecadores. E nos ajude, Pai, em nossa caminhada e nossa jornada.
Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.